A Lei Geral de Proteção de Dados exige um controle, uma proteção pelas empresas acerca dos dados, tanto dos clientes quanto dos colaboradores. E nós vamos fazer um vídeo destrinchando quais as principais características dessa nova lei, como se proteger os dados e quais as penalidades em caso de descumprimento dessa legislação. Vem com a gente! Nós já fizemos um vídeo sobre esses aspectos mais introdutórios da Lei Geral de Proteção de Dados, que já foi publicado no nosso canal, mas agora nós queremos destrinchar um pouco melhor quais os aspectos gerais dessa nova lei, quais as soluções possíveis de compliance de proteção de dados, a fim de que se evite sanções. O primeiro ponto que nós abordamos é o escopo, a abrangência de aplicação da lei, que está prevista no artigo 1º. E nele nós verificamos que a lei diz que a lei é aplicada na utilização de qualquer dado pessoal. Então a amplitude, a aplicação dessa lei é imensa, ou seja, para toda empresa que tem acesso a dados, seja de clientes internos, no caso de colaboradores, ou clientes externos, até fornecedores, tem que ter um sistema de compliance, de conformidade em relação à lei, a fim de que os dados sejam protegidos. Outro ponto fundamental é a aplicação internacional da lei. Nesse aspecto, nós temos um mercado hoje muito globalizado, então as informações podem transcender fronteiras, e nesse aspecto a lei se preocupa em que haja proteção até quando há transferência internacional de dados, criando exigências para o titular dos dados, que nós vamos verificar adiante quem é. Em seguida, existe um tratamento específico e especial sobre dados sensíveis e dados de menores, que exigem uma proteção diferenciada, uma proteção maior. Nesse caso, nós temos muitas escolas, muitas empresas cujo objeto está diretamente ligado ao tratamento de dados de menores. Então é necessário ficar atento a essas exigências e as penalidades que são aplicadas para os dados sensíveis, que são basicamente dados vinculados a sexo, raça, cor, religião. Então, toda essa gama de dados sensíveis e de menor é muito bem protegida pela lei e é necessário que as peculiaridades dessa proteção sejam refletidas na realidade da proteção de dados realizada pela empresa. Em seguida, nós temos um ponto fundamental e essencial dentro da empresa, que basicamente é a autorização para o tratamento de dados. É necessário que o titular dos dados ele emita uma autorização para que a empresa utilize esses dados. E essa autorização é chamada pela lei de consentimento. É necessário que o titular manifeste expressamente a sua autorização, o seu consentimento para que aquela empresa faça a utilização dos dados. E outro direito do titular que a lei destaca, já no artigo 9º, é o acesso às informações de tratamento. Quais os mecanismos que a empresa cria para que haja proteção? Então o titular pode exigir da empresa e perguntar: como que vocês estão protegendo meus dados, quem tem acesso a esses dados, inclusive, depois nós vamos destrinchar um pouquinho mais isso, mas pedir até a exclusão dos dados. Então, para vocês verem como é importante e como essa legislação se preocupa em criar uma proteção efetiva para o titular dos dados e para que ele saiba qual é a dimensão da utilização dos dados que ele fornece para a empresa. E outro ponto que nós temos aqui no artigo 6º, basicamente é a prestação de contas das medidas adotadas, que está vinculada justamente a esse tratamento de dados que a empresa que tem acesso precisa criar. Em seguida, nós temos um pouco do que eu já adiantei, que é os direitos, que são os direitos dos titulares de dados, já um pouco mais adiante, no artigo 17 até o artigo 22, e ele basicamente fala da relação de acesso aos dados. O titular
ou seja, o cliente, ou o colaborador, ou um ex-colaborador, ele tem acesso aos dados, acesso ao cadastro dele dentro da empresa e ele tem direito de saber como a empresa o enxerga. Ele também tem o direito de se atualizar, tem o direito de informar alguma alteração e também, como eu disse para vocês, revogar o consentimento, ou seja, desautorizar a empresa de utilizar aqueles dados. Então aqui nós temos um ponto fundamental que exige uma série de discussões, uma série de compliance, uma série de regras de compliance, melhor dizendo, para que a empresa esteja em conformidade com a lei. Como eu disse, em relação aos aspectos internacionais, nós temos a transferência internacional de dados, que é regulado pelo artigo 33, e especificamente nesse ponto eu destaquei aqui que é necessário que hajam cláusulas contratuais para garantir a adequação. Então, essa é uma solução cabível para o caso de transferência internacional de dados, podendo incluir outras nessa linha. Outro ponto é a parte de verificação. A lei se preocupou não só de criar o direito, mas de criar formas de se monitorar, de se fiscalizar. E aí nós temos o assessment de impacto, que basicamente é uma avaliação, uma auditoria do mecanismo, da regra, dos processos internos que a empresa criou para que haja conformidade com a lei e com a proteção de dados. Inclusive, ele sugere, isso que foi muito interessante, foi uma das formas que nós já sugerimos para clientes no passado, que é o mapeamento de processos e especificamente o mapeamento do tratamento de dados, a descrição minuciosa de qual o procedimento interno das organizações e por onde passam os dados do titular para que haja um efetivo consentimento acerca dessa utilização. Em seguida, a lei traz alguns princípios que norteiam toda a criação, toda a estruturação dessa proteção de dados que a lei se preocupa. E aí nós temos alguns, por exemplo, o livre acesso, o titular de dados tem livre acesso aos dados dele como direito essencial. O princípio da não discriminação, o princípio da responsabilização e prestação de contas por parte da empresa, o princípio da transparência, o princípio da necessidade vinculado à finalidade. A empresa só pode exigir os dados que realmente ela seja necessário para que ela exerça aquela prestação de serviço ou aquela entrega de produto. É necessário que haja a segurança dos dados, a qualidade dos dados, o sistema de prevenção e a adequação. Esses são alguns princípios que norteiam a estrutura da nova lei de proteção de dados. Seguindo aqui, nós temos as partes envolvidas, que basicamente são 4. Nós temos o titular dos dados, que é o cliente ou é o empregado, ou são terceiros, como já adiantamos aqui para vocês. Quem é o controlador, ou seja, quem tem o dever de controlar, de fiscalizar e a responsabilidade por esses dados é a empresa. Em seguida nós temos o operador, que basicamente é a pessoa que manipula os dados. O operador, ele basicamente está dentro da empresa ou em algum fornecedor, algum terceiro que a empresa forneça os dados. Em seguida nós temos o DPO, que é o encarregado. Esse termo foi traduzido para a Lei de Proteção de Dados brasileira como encarregado, mas nas legislações estrangeiras nós temos o termo Data Protection Officer, que é basicamente o representante da empresa perante os órgãos de fiscalização que está sendo criado nesse momento, está sendo estruturado pelo governo, vai ser a Agência Nacional de Proteção de Dados. Bom, qual a aplicação dessa lei? Como nós já adiantamos, a lei se aplica a qualquer pessoa com atividade empresarial que tenha acesso a dados pessoais. Então isso é unânime e indiscutível. E aí a gente traz alguns exemplos, como nós já adiantamos, que são as relações de trabalho, as relações de consumo e mesmo que haja a relação B2B, aonde os dados forem, é necessário que haja um mecanismo de proteção. Em relação às áreas impactadas, dentro das organizações, nós temos que
todas as áreas da empresa são impactadas, desde a área de marketing e vendas, a área de sistemas de controle e gestão de dados, a área de segurança da informação, o departamento jurídico e de compliance, a área de recursos humanos, porque os dados dos colaboradores também devem ser protegidos, como nós já adiantamos, e a gestão de projetos. Então, todas as áreas internas da empresa devem estar em compliance com a Lei de Proteção de Dados. E para que a gente possa finalizar, trouxe aqui para vocês algumas penalidades em caso de descumprimento da lei. A lei, como a maioria da legislação, ela estabelece uma pena que vai progredindo de intensidade, iniciando por uma simples advertência. Outra penalidade que é muito interessante, que demonstra a preocupação efetiva da legislação em relação à proteção de dados, que é a publicização da informação acerca da infração da empresa. Então, esse descumprimento da empresa por parte do compliance de proteção de dados pode gerar uma publicação. A multa diária em caso de algum descumprimento, multa de até 2% do faturamento e até uma pena capital, que é o bloqueio do tratamento de dados, no qual a empresa não pode mais ter acesso a dados fornecidos por clientes, por terceiros ou por fornecedores. Então, basicamente, esse é um overview dessa Lei Geral de Proteção de Dados, no qual nós vimos desde aspectos gerais, nós vimos algumas peculiaridades em relação aos titulares, quais são as partes envolvidas e até as penalidades aplicadas em caso de descumprimento.